Boa noite, queridos amigos. Vamos falar hoje sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste Evangelho de hoje, nós trataremos do capítulo 16, onde Kardec nos diz: não se pode servir a Deus e a Manon. Kardec inicia este capítulo nos deixando bem claro o caminho para alcançar a vida eterna, e ao ser indagado Jesus sobre isso, ele respondeu: guarda os mandamentos. Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Pois bem, parece que Jesus, nessa frase, abrangeu tudo que podemos falar para servir a Deus. Assim, nós vamos tentar descrever todos os ensinamentos que nos levarão a aprender um desprendimento dos nossos bens materiais. Porém, nós somos ainda agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Por isso, não nos surpreendemos que tenhamos dificuldade para entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque nós já nos afastamos de Deus aqui na própria terra, encarnados. E ele continua: ninguém será impedido de fazer fortuna com trabalho honesto, mas deve ter a sensatez de não viver exclusivamente para essa fortuna. André Luiz nos esclarece: trabalhe, acumula, mas não se prenda à avareza, mesquinhez, não se escravize aos bens terrenos. E continua: negócios não são desculpas para a falta da fraternidade. Cuida das tuas riquezas, dos teus negócios, mas não te ausentes das necessidades do próximo. Procure nas lições do Evangelho o encontro com Jesus, para que você possa hospedá-lo com alegria no seu coração e compreender que é hora de nos mudarmos. O tesouro pessoal não é só dinheiro. Seja qual for sua riqueza, lembre-se que ela tem um compromisso com a solidariedade. Ninguém infringe as leis do mundo por usufruir os bens adquiridos honestamente, mas fica em dívida com o código divino quando é indiferente aos bens comuns. Os nossos amigos espirituais nos dizem que o problema do rico não é a riqueza, mas é ele mesmo, pois todas essas riquezas são talentos divinos que o Evangelho colocou à nossa disposição, para que nós possamos investir na nossa transformação moral. Exemplo: a compreensão, a coragem, o entendimento, o perdão, a paciência, a humildade, a fé. Todos eles devem ser aplicados na vida cotidiana, sem medo de perdê-los no contato com as dificuldades, pois esses tesouros guardados no cofre do comodismo é sempre prejuízo certo na contabilidade da evolução espiritual. Ninguém está impedido de possuir algo. Porém, sem amor e orgulho, autoridade sem amor é tirania, riqueza sem amor é avareza.
O mundo nos apresenta enormes desníveis nas oportunidades da vida, o que gera desequilíbrio na sociedade. Porém, maior que a desigualdade social, nos diz André Luiz, é a falta de amor para resolvê-los. Esta viagem para o mundo espiritual exige preparo verdadeiro, em vez de simples aparência. Procuremos escolher a bagagem certa para essa jornada da vida futura, para não deixarmos para trás a mochila da transformação íntima. Sabe, amigos, estudamos a religião, mas não aprendemos a humildade. Frequentamos o templo, mas não afastamos nossa vaidade. Cultivamos a oração, mas continuamos intolerantes. Usufruir os bens materiais, podemos, mas recorda que os títulos de propriedade em teu nome só têm valor aqui, agora, encarnados, pois além do túmulo, na dimensão espiritual, o que vai valer realmente é o bem que fizermos através deles. Verifique a riqueza que você tem e o uso que você faz dela. A riqueza, como qualquer outro instrumento de ação no mundo, está sujeita à vontade de quem a possui. A riqueza não é privilégio, é empréstimo divino por tempo determinado e está submetido às cláusulas de direitos e obrigações. É claro que tem o tesouro material, que quem tem o tesouro material, vai procurar seus bens para estar bem. Contudo, tem igualmente o compromisso com o bem-estar do próximo. Deus permite o direito à riqueza, mas espera de cada um o uso, a obrigação da solidariedade. Encare as perdas materiais como ponto de vista mais elevado. Mas a doutrina espírita nos ensina que através da reencarnação, as perdas e os reveses fazem parte do aprendizado espiritual, segundo as leis de causa e efeito. O desapego aos bens terrenos é tarefa longa e difícil, mas começa quando nós aprendemos a perder com serenidade. Cada uma dessas riquezas espirituais produz um bem específico. Da mesma forma, a fortuna material tem finalidade útil, que é alavancar o progresso em favor do bem comum. Se você deseja se desfazer da riqueza, alegando que ela prejudica a evolução do espírito, na verdade você estará fugindo à missão que a providência divina lhe atribui e comete um erro, pois serás pobre de dinheiro, mas rico de rebeldia à vontade de Deus. Vejam bem, o desprendimento não depende da quantidade ou qualidade de bens terrenos.
mas da capacidade de entender que pode bem proceder, que o todo bem, desculpe, procede de Deus e deve ser repartido. Não importa se a árvore está carregada de frutos ou se o ninho da galinha tem um só ovo. O importante é que estejam disponíveis e sejam úteis a quem precisa deles. As leis humanas permitem e disciplinam o Instituto da Herança, pois que é natural que você queira deixar aos descendentes os bens materiais que conquistaste. Entretanto, ainda te encontras no corpo físico. Aproveita para transmitir aos teus a herança imperecível das qualidades do espírito. E os nossos amigos nos aconselham: junta dinheiro na conta bancária, mas não te afaste também da bondade. Preservas a empresa produtiva. Pratica também a caridade junto. Fazes aplicações financeiras, porém aplica-te também no perdão. Realize um investimento correto. Age também com benevolência. Buscas garantir o seguro de vida. Buscas também a certeza da paz. Acumula joias no cofre. Alarga também a tua compreensão. Mantens extensões de terra. Aumente também a tua brandura. Amontoas títulos e escrituras. Investe, porém, no amor ao próximo. Prepara a herança aos teus, mas não te esqueça de exemplificar as lições do Evangelho, transmitindo aos que partilham a existência, o patrimônio espiritual, a fim de que seus herdeiros não estejam entre aqueles que são ricos de bens, mas pobres do bem autêntico. Meus amigos, este Evangelho nos daria condições de continuar por muito tempo ainda. Ele nos ensina, ele nos abriga, ele nos prepara para um futuro maravilhoso. Nós temos obrigação de ser capaz de renunciar à posição de prestígio, mas não cometer injustiça. Temos mandato de governo que é capaz de sacrifício pessoal para atender a um interesse comum. O nosso desprendimento não depende da quantidade de qualidades de bens terrenos, mas a capacidade de entender que todo bem procede de Deus e deve ser repartido. Meus amigos, nós vamos encerrando por aqui o Evangelho, pois teríamos muito ainda que proceder de falar sobre todo esse assunto. Porém, demos apenas uma ligeira noção do que esse mandamento quer dizer. Não podemos servir a Deus e a Mammon. Se nós queremos servir a Deus, não podemos servir a riqueza. As duas coisas não se combinam, as duas coisas não se batem. E nós, ao termos que, ao querermos servir a Deus,
Nós temos que deixar essa riqueza, como Jesus disse, usufruir dela sim, mas sem abusos, sem termos receio de estarmos ultrapassando as leis do Evangelho, aquelas que Jesus nos ensinou. Vamos seguir em frente, meus amigos, sempre com os conselhos de Jesus. Nós teremos certeza que nós estaremos sempre dentro dos ensinamentos para a caridade, para o bem, para não ficarmos só com o nanon, mas sim para ficarmos nos caminhos de servir a Deus. E assim nós vamos encerrando este Evangelho, solicitando a vocês que leiam esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão ver quantas coisas que nós achamos que sabemos, que estamos fazendo certo, mas ainda não. Mas é por isso que nós estamos aqui, para crescer, para evoluir, para acertar, para chegarmos ao compromisso que nós assumimos com Deus. Fiquem todos em paz. Vamos com Jesus, abençoados por Ele, esperando voltar num próximo Evangelho, com muita paz, com muita tranquilidade, para mais um mandamento, para mais um ensinamento de Jesus. Obrigado a todos, muito boa noite.